Eia, que bom que você chegou até aqui, que bom que você veio compartilhar com a gente dessa palavra. E eu queria já te pedir uma ajuda, se você puder curtir, compartilhar, seguir a gente. A ideia do Ministério Pregação sempre foi vir para abençoar vidas, te ajudar. E a gente vai reviver algumas coisas muito legais que a gente viveu na nossa história, como o curta-metragem que a gente fez, que temos uma nuvem de testemunho. O programa que eu e a Marcela que nós fizemos, tinham quadros incríveis e muito engraçado. Então confere lá, tem alguns vídeos que vai te edificar bastante. E a nossa ideia desse vídeo é ministrar uma palavra ao seu coração, trazer uma revelação que Deus tem nos dado pela graça. E essa palavra tem o poder de mudar a sua história. E eu, a Marcele, a Júlia, nós vamos estar ministrando e trazendo conteúdos para te abençoar. Eu queria nessa hora já, sem delongas, bem rápido, ministrar uma palavra a qual Deus dividiu meu coração. E eu tenho certeza que ela vai ter o poder de mudar a sua história. Amém? Então, sem delongas, eu queria que você sintonizasse comigo nessa hora. Eu vou fazer uma breve oração antes de ministrar essa palavra. E eu queria que você dividisse comigo nesse momento essa oração. Amém? Deus amado e Pai bendito, eu te peço nessa hora, aonde a minha voz tiver o alcance de chegar no aparelho, nos ouvidos, no coração, seja de criança, do velho ou do adulto, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor vá junto com a minha voz e o teu Espírito venha confortar, exortar, ensinar, ajudar, transformar, Deus. Eu venho te pedir nessa hora que através do que eu vou ministrar, Senhor, o Senhor possa libertar pessoas, o Senhor possa curar feridas, mas não só curar e libertar, que o Senhor seja a suficiência, que pessoas te reconheçam e entendam que não há um outro caminho além do Senhor. É a oração que eu te faço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu espero que essa oração tenha te impactado. E eu creio que, eu não sei se é de manhã, tarde, à noite que você está vendo esse vídeo, mas eu tenho certeza que esse vídeo vai ter o poder de te abençoar poderosamente. Sem delongas, vamos lá. Livro de Segundo Evangelho, escreveu Marcos, capítulo 5, e eu quero apenas ler nesse momento o verso 36, que diz assim: E Jesus, ainda ouvindo, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Amém? Livro de Marcos, capítulo 5, verso 36. O que me impressiona no livro de Marcos, que é escrito com riqueza de detalhes, é que nesse versículo inteiro, um pedacinho do 4 e o versículo inteiro do capítulo 5, ele vai falar sobre uma cronologia e um tempo que Deus acorda, levanta, dorme, vai de um ponto geográfico para o outro. Jesus, e nesse capítulo começa a ter uma narrativa do crono. A gente entende uma linha do tempo que percorre nesses fatos. Cada situação, cada cidade, cada lugar. E essa palavra, se eu pudesse dar um título para essa pregação, eu falaria Aprendendo com o Tempo. Por que, Léo? Porque muitas das vezes o processo de espera é muito dolorido e difícil. Mas para quem consegue entender que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as boas e as ruins, você consegue construir uma fé inabalável, um caráter, você consegue construir uma maturidade nos teus anos, querido, de ministério, de vida, de caminhada. E o que me impressiona, que como eu falei, é que nesse crono, que tem a ver com a cronologia do tempo, das horas, dos dias, existe um kairos, que é o tempo de Deus. E muitas das vezes esse crono e o kairos de Deus não se alinham. Por quê? Porque a gente tem um desespero muitas das vezes do já. O nosso problema não pode esperar, a nossa causa é desesperadora, é gravíssima. A cobrança já vai vir daqui a 2 dias. O laudo que eu tenho é 6 meses de vida por causa da minha doença.
E aí a gente precisa da ação de pronto socorro de Jesus. A gente precisa da ação do céu no já, porque o ontem já não é o suficiente, o amanhã de repente já é tarde. E aí, nesse processo, que muitas das vezes a gente chama Deus de diabo porque Deus cria algumas situações, porque olha o que Jó diz. Quando eu pensei que eu entendi o jeito de Deus agir, vem ele e faz tudo diferente. Por quê? Porque a gente começa a criar uma característica da ação de Deus pelo nosso tempo de experiência. A gente já acha que sabe como Deus faz. E às vezes Deus cria situações que eu vou te demonstrar nesse texto, que não é para a morte, que não é para te fazer sofrer, não é para prolongar. Deus não é masoquista. É simplesmente para te ensinar no processo do tempo a alcançar uma fé inabalável. Por quê, Léo? Porque chegou o tempo de amadurecer. Chegou o tempo das coisas que Deus tem reservado para nossas vidas não escorreguem mais pelos nossos dedos. E aí eu já começo falando essa palavra no crono. Geograficamente, Jesus estava em Cafarnaum. Cafarnaum era um lugar estratégico para o ministério de Jesus. Saída para várias cidades, porto. Era um lugar ao qual Jesus fazia muitos milagres e muitos que estavam ali avivavam o ministério de Jesus. Propagavam, falavam dos milagres. A base do ministério de Jesus praticamente foi em Cafarnaum. Só que a Bíblia diz que Jesus está ministrando, Jesus está operando milagres, Jesus está há dias trabalhando no seu ministério, e aí chega um momento que Jesus precisa ir para um outro lado do rio. A Bíblia diz que alguns barcos até seguem Jesus. Por quê? Porque queriam Jesus a qualquer custo, não queriam sair da presença de Deus. Jesus está cá falando, mas Jesus precisa ir para Gadara, no capítulo 5. Jesus precisa atravessar porque existe alguém que precisa do socorro de Deus. Mas eu imagino alguém que está oprimido por demônios, por uma legião de demônios, desesperado, a sua alma pedindo por socorro, e precisa que a Bíblia diz que já tinha anos que esse homem era endemoniado, ou seja, ele tinha uma pressa imediata. Por quê? Porque de repente o seu tempo de vida estava esgotando e Jesus precisava chegar com já. E aí Jesus está em Gadara, Jesus está em Cafarnaum, e a Bíblia diz que já é noite e Jesus tem que atravessar. Jesus precisa atravessar o Mar da Galileia, e aqui eu quero falar algo para a sua vida. O Mar da Galileia, Augusto já vai falar o Lago de Genezaré, ou seja, ele não tinha característica de ser um mar bravio, era um lago. Pedro, com a sua experiência de mar, e os outros discípulos ali sabiam que a travessia de Cafarnaum para Gadara não seria algo problemático, não seria algo dificultoso. Por quê? Porque eles já conheciam a situação. E eu não sei se é assim que está acontecendo com você. Você conhece, sabe muitas das vezes como fazer mediante ao problema. Só que as suas ações muitas das vezes têm sido paliativos, têm resolvido imediatamente o seu problema, mas ele continua. Por quê? Porque eles sabiam como fazer. Mas segundo a Bíblia, na travessia, Jesus está cansado e vai dormir na proa do barco, ou seja, na parte da frente do barco. Eu fiz alguns estudos e a gente sabe que a tecnologia, os barcos daquela época não eram barcos com uma hidrodinâmica de fundo de casco, porque eu trabalho com isso, trabalho na parte náutica, eu vou saber falar sobre isso um pouco. O fundo de casco não era com uma hidrodinâmica que não balançava o barco. A Bíblia diz que estava entrando tanta água que o barco estava quase indo a pico, ou seja, um mar que não tinha característica bravia, estava quase jogando uma tripulação no mar, quase matando pessoas. E aí eu já queria trazer uma revelação que o Espírito Santo falou no meu coração. Por quê? Porque a situação pode estar quebrando, desculpa o termo chulo, lá de fora, mas dentro tem que ter paz, querido. Sabe por quê? Porque Jesus está dentro. E a Bíblia não me diz que Jesus em nenhum momento tem um ato de desespero, e sim de dormir. O que isso traz para a gente como revelação?
Que eu sei que é difícil. Difícil é descansar no Senhor quando, meu irmão, tá tudo dando errado. A conta já tá na mão, o aluguel não tem para você pagar, o dinheiro falta, a provisão falta. Duro é você ter paz nesse momento. Mas Jesus, ele é um Deus tão lindo e maravilhoso que a situação, a Bíblia não diz que Jesus criou a situação contrária, mas a situação contrária chegou. E Jesus está no barco apontando, dizendo para eles assim, ó, eu estou descansando, porque eu sei que uma ação que eu venha tomar tem o poder de resolver o problema de vocês. Uma só palavra de Deus tem o poder de mudar a tua história hoje. O que amanhã não existe para você, em segundos, ainda hoje pode ter a solução do seu problema. Basta você ter fé. Por quê? Porque na perspectiva de travessia, de dificuldade no barco, Jesus dormindo, Jesus não está ali querendo somente balançar o barco. Jesus está querendo tratar com aqueles discípulos que andam com ele diariamente sobre ter fé. Por quê? Porque muitas das vezes a fé ela é dita e lançada, mas sem uma execução é feísmo. Jesus estava esperando uma ação deles. Por quê? Porque se algum deles se levantasse, vento e mar, acalma-te, em nome de Jesus, aquilo aconteceria. Eles sabiam que existia alguém que tinha um poder, tinham fé em Jesus, mas eles não tinham uma ação de fé. Por quê? Palavras chamam a atenção de Deus, porém, atitudes atraem a presença dele. Palavras acumulam bênção, porém, atitudes a desencadeiam. Então, uma ação de fé, querido, orar é uma ação de fé. Ter paciência é uma ação de fé. Por quê? Porque no processo da caminhada, como vai ser o texto no versículo 36 que eu vou falar sobre Jairo, é exatamente isso que Jesus está tratando com Jairo. E aí, quando Jesus chega e lança uma ordem, a primeira palavra que Jesus fala, homens de pouca fé. Eu estou tratando, ensinando, e vocês me acordam e eu tenho que falar para vocês qual é a falha que tem ocasionado o barco quase ir a pico. É a falta de fé. Jesus, com uma sua palavra, libera e fala, vento e mar, acalma-te. E tudo se acalmou. E aí a Bíblia diz que há uma reunião, eles falam assim, ó, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Os discípulos que andam, percorrem, não sabem quem é ele. Mas a Bíblia diz que quando ele chega em Gadara, há um mundo espiritual que reconhece quem é Jesus. Não entendeu? Você tem anos de igreja, conhece Jesus, e muitas das vezes a tua fé não reconhece quem ele é. Mas Satanás, querido, sabe quem ele é. E quando ele se levanta, ele tem que recuar. Porque você pode muitas vezes com a tua fé não declarar que você sabe quem ele é. Mas há um mundo espiritual que reconhece que ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Quando ele chega, Jesus chega com aquele endemoniado. A Bíblia diz que ele estava nu, machucado, com grilhões e endemoniado. A Bíblia diz que quando Jesus liberta e Jesus está saindo de Gadara, esse homem quer entrar no barco e a Bíblia diz que ele está curado, limpo, sem demônio e tem veste. Eu queria trazer uma revelação para a sua vida. Nesse momento de dificuldade, Jesus ele não só vai chegar, querido, com a provisão, porque quem é que trouxe a roupa para Jesus, para o gadareno? Jesus não só trouxe libertação, Jesus trouxe a necessidade. Por quê? Porque nu trazia vergonha. Aquilo que tem estrago vergonha, Jesus vai trazer também. Jesus não vai trazer só libertação, Jesus não vai trazer só cura, Jesus vai trazer também a provisão que te traz vergonha, querido. Recebe essa palavra. Jesus vai trazer aquilo completo. E aí, não querem ele em Gadara, mas deixa eu te falar uma outra palavra, querem uma multidão espera Jesus em Cafarnaum. Pode não querer ele em Gadara, mas em Cafarnaum tem uma multidão que espera ele. E aí, o que eu quero te lançar é que podem não te aceitarem, pode desdenhar pela tua situação, pela tua real situação nesse momento, mas Deus vai preparar um lugar de honra a qual pessoas vão estar te esperando de braços abertos.
O tempo de vergonha está acabando. Por quê? Porque aonde não entendem quem você é em Deus, querido, há um lugar preparado para você. Jesus tem preparado um lugar para você de honra. Acabou o tempo de vergonha. Cronologicamente no tempo, como eu falo, Jesus volta para Cafarnaum e, como eu disse, tem uma multidão esperando Jesus. Em Gadara não querem, mas em Cafarnaum esperam de braços abertos. E aí que começa a minha palavra e eu prometo ser breve e bem rápido para edificar a sua vida. Que é aqui o ponto-chave ao qual eu quero trazer uma revelação para a sua vida. Jesus chega em Cafarnaum. A Bíblia diz que um dos principais da sinagoga, ou seja, para ser um dos principais, Jairo era uma das cabeças mais pensantes de Israel. Era alguém douto. Por quê? Porque o Sinédrio, ele não era um lugar apenas de ensino religioso. Ele tinha um cunho de alfabetização, de ensinar costumes, para ensinar doutrina, para ensinar escrita, alfabetização, para ensinar costumes. O Sinédrio, ele tinha um poder, querido, de transformar uma sociedade. Não só numa estrutura religiosa, mas numa estrutura acadêmica. Então, alguém para ser líder, alguém douto, alguém que conhecia muito a palavra. Jairo tinha anos de culto, milhões de escolas bíblicas dominicais. Jairo já tinha lido a Bíblia mais de 10 vezes, ensinava, pregava, era usado. Mas essa palavra confrontou muito ao meu coração e eu quero falar para você isso. Querido, os teus anos de igreja, os teus anos de coisa não vão ser suficientes se a palavra que você lê escrita não for uma verdade na sua vida. E eu não digo só no cunho de se portar como um crente, de ter uma vestimenta, de uma palavra que te confronta, que também é necessário numa postura, mas eu digo nos milagres, eu digo na provisão, nas promessas. Chega de cumprir propósito e não viver promessa. Chega de ser frequentador, entendedor daquilo que lê, mas a Bíblia não salta, a Bíblia não se torna uma verdade. Não temos nuvens de testemunhos, porque muitas das vezes a única Bíblia que alguém vai ler é a sua vida. E é o tempo de você dar testemunhos com aquilo que Jesus tem feito na sua vida, de milagres também. Não só de ensinar. Por quê? Porque Jairo era douto, era um homem entendido da palavra. O Sinédrio, com os escribas fariseus, o Sinédrio foi o mesmo que decretou a morte de Jesus. O Sinédrio que se levantava contra Jesus nas suas pregações, contrariava. A Bíblia diz que eles intentavam contra Deus, queriam apedrejar Jesus. O mesmo Sinédrio que tinha o poder de julgar e condenar Jairo por uma ação, foi o mesmo que, querido, deu legalidade para o milagre de Jairo. Por quê? Porque Jairo não estava preocupado com o que iam falar. Ele falou assim: Jesus, eu entendo da Bíblia, eu já li, mas essa Bíblia que eu tenho lido, essas coisas não estão tendo o poder de me trazer um milagre na cura da minha filha. E eu estou vendo com meus olhos que você é o Filho de Deus. Milagres e prodígios acontecem. Jairo se lança nos pés de Jesus como o demoniado em Gadara se lançou. Por quê? Porque Jairo reconheceu, querido, no mundo espiritual que Jesus era. Jairo não apenas sabia de palavras quem ele era. Jairo experimentou ter uma fé que provou no mundo espiritual que ele sabia que Jesus poderia resolver o problema de Jairo. E aqui começa uma grande problemática, porque a situação de Jairo é desesperadora. Jairo precisa do já. Jairo não pode esperar até amanhã. Jairo precisa que Jesus imediatamente esteja na sua casa para curar a sua filha. Só que até chegar à sua casa, nós temos alguns problemas. E o primeiro problema é uma multidão. Que, como na travessia do mar, o mar era de características tranquilas, se tornou bravio, existia um mar de pessoas que impediam Jairo e Jesus de chegar rápido no destino. Existia uma multidão que impedia que Jairo saísse correndo com Jesus nas costas para chegar mais rápido e receber o milagre, porque as horas são contra o milagre de Jairo.
Eu não sei se é assim que está sendo a sua vida. Você precisa desesperadamente de um já, você precisa desesperadamente de uma ação, mas tem muita coisa que está impedindo de você receber isso. E aí Jesus, posso conjecturar, pega na mão de Jairo e começa a andar pela multidão. E eu imagino Jairo empurrando todo mundo. Preciso que ele passe, preciso que Jairo chegue no meu milagre, preciso que Jesus vá até minha filha rápido. Eu imagino os discípulos empurrando aquelas pessoas e gente tocando em Jesus, gente, Jesus me dá atenção, Jesus, calma aí, eu não posso. E Jairo na perspectiva entre as horas e a distância para que o seu milagre seja resolvido. E aí acontece algo que é tremendo, que eu queria trazer uma revelação também para a sua vida. Jairo é confrontado por uma contrariedade para poder amadurecer a sua fé. Como assim, Léo? A Bíblia diz que Jairo está desesperado, lutando para romper uma multidão, para chegar até a sua filha. Mas de um outro lado, existe uma mulher que está rompendo a mesma multidão para chegar até Jesus. Ah, você não entendeu, né? Enquanto alguém precisa romper para levar Jesus para o milagre, alguém está rompendo a multidão para chegar no milagre. Léo, como assim? Qual é a diferença? A diferença é que, como centurião, existia uma fé a qual Jesus falou, nunca vi em Israel. Ele falou assim, Senhor, eu não preciso que entreis na minha morada uma só palavra. Ele está falando assim, Jesus, não precisa lá no meu problema, não. Uma só palavra do Senhor, eu creio que terá ação aqui, mas vai ser executado lá. Não precisa ir comigo, não, porque eu creio que a minha fé não precisa te levar. Uma só palavra sua tem o poder de mudar a minha história. Aí Jesus vai lá que vai ser segundo o que você me disse. Existe uma mulher que está 12 anos com fluxo de sangue, é impossível, segundo a ciência, não tinha tecnologia naquele tempo. Uma mulher com 12 anos sobrevivendo, ou seja, uma mulher que estava praticamente morta tendo vida. Por quê? Porque ela acreditava que ela não desistiria dela, ela não deixaria de lutar pelo seu milagre, era impossível, mas ela estava vivendo no milagre de cada vez. E aí ela sabe que Jesus está vindo. E a Bíblia diz que ela fala assim, eu não preciso como Jairo que você entre na minha casa, eu não preciso que como Jairo você me ouça, eu não preciso como Jairo que você venha até mim. Somente se eu te tocar, eu serei sarada. Jairo desesperado correndo para Jesus chegar no milagre, Jesus para. Eu fico imaginando a cabeça de Jairo desesperado, Jesus, por que o Senhor parou? Aí Jesus fala assim, porque alguém me tocou. Aí Jairo fala assim, Jesus, mas está todo mundo te tocando. O motivo por qual o Senhor para não justifica, porque me agonia, me desespera. Por quê? Porque eu preciso do já, e o Senhor para. E aí Jesus para e fala assim, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Eu imagino Jesus virando e Jairo do lado e uma mulher ensinando Jairo que é ter fé. Eu quero profetizar que a tua fé vai ser aumentada nessa hora. A tua fé vai chegar num nível como o dessa mulher. Por quê? Porque ela está falando assim, Jesus, 12 anos eu sobrevivi, mas eu só precisava te tocar para ser curada. Aí Jesus, olhando para Jairo, e Jairo entendendo no coração assim, poxa, enquanto alguém sobrevive 12 anos e acreditou que só tocava, eu perdi alguém com 12. E uma só palavra dele tem o poder de mudar. Jairo ali foi confrontado que 12 anos simbolizava um tempo. Enquanto uma esperava, a outra tinha vida. Enquanto você está sobrevivendo e Deus nunca tem faltado nesses 12 anos, vai ter 12 anos de vida e de abundância. Você tem vivido tempos de coisas ruins e de dificuldade, vai chegar um tempo de sorriso e você não vai lembrar de mais nada do que está doendo. Vai ser um tempo de alegria. O tempo que você sofreu, Deus vai multiplicar num tempo de sorriso. Eu quero liberar essa palavra para a sua vida. Jairo desesperado. E aí exatamente quando Jesus está falando com essa mulher, alguém vira para Jairo e fala assim, Jairo, acabou. Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já está morta. A circunstância contrária está jogando na sua cara que acabou.
Pessoas falam, acabou, esse projeto não dá mais, a sua família não dá mais, esse projeto não dá mais, a sua filha não tem mais jeito, seu filho não tem mais jeito. Essa saúde, você tem 6 meses de vida, acabou. Não precisa mais ir buscar não, não precisa mais clamar não, Jairo. Não precisa mais ir na campanha, não precisa mais pagar o preço, não precisa mais renunciar ao pecado, acabou. O que mais me impressiona nessa palavra é que na mesma hora que alguém lançou uma palavra e essa palavra entrou no coração de Jairo, determinando o fim do que para ele era importante, Jesus ainda falando com a mulher e vira: Jairo, principal da sinagoga, não temas, crê somente. Jesus fala assim: Jairo, aquilo que você tem visto contrário, aquilo que você tem ouvido que acabou, que não vai ter mais jeito, fica com a minha palavra, Jairo. Não temas. Sabe por quê? Porque você teve fé para se lançar diante de mim. E agora a minha palavra é que você não temas. E Jesus fala assim: crê somente. Sabe por quê? Porque fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova da que se esperam. Fé você não vê. Você coloca... Eu tenho fé que Jesus pode curar um câncer que está em mim terminal. Mas o crer é necessário uma ação. Por que, Léo? Porque fé é eu colocar em alguma coisa que é impossível, mas crer é uma ação. Eu tenho fé, mas eu fé que eu vou ser curado, mas a minha ação é de levantar da cama, não me entregar à situação contrária, não me entregar às coisas que estão ruins e ter uma ação contrária no mundo natural, apontando para o espiritual, que a minha fé alcança com a minha ação. E aí, querido, coisas grandes e tremendas. Por que Jesus não falou: Jairo, tenha fé? Porque Jairo já teve fé quando se lançou, agora ele precisava crer. E crer é uma atitude. Crer é uma atitude. Por quê? Porque fé em crer, fé e crer vai te exigir alguma coisa. O que é isso, Léo? Vai te exigir, você vai ter que sempre, querido, dar alguma coisa. Como assim? Você tem fé em Jesus, mas está dando tudo o contrário. Mas você crendo que Jesus faz, você tem paz, você tem tranquilidade no meio do problema. A fé vai sempre te exigir, querido, alguma coisa, vai sempre te custar alguma coisa. Como assim? Tá dando tudo, tá quebrando tudo, me disseram que acabou, mas eu tô sorrindo. Disseram que é o fim, mas eu estou celebrando. Mas como assim? Por quê? Porque a minha fé não está condicionado ao que falam. O meu crer tem uma ação no propósito do céu. Jairo está desesperado, mas aí Jesus é lindo e fala assim: crê. E aí os mesmos que não sabem quem é Jesus, com uma palavra Jesus acalma o mar e a tempestade. Agora Jesus, agora vai ser eu que vou acalmar a tempestade e o mar, não. É vocês, discípulos, que vão parar essa multidão, porque agora eu preciso me apressar na direção do milagre. Jesus para a multidão, vai com 2 discípulos e Jairo fala assim: agora vamos correr, Jairo, porque eu já te ensinei que no processo do milagre, às vezes eu vou parar para ver se a tua fé é exatamente o que você me diz, Jairo. Eu quero ver se você é uma verdade, Jairo. Eu quero ver se você não vai parar, Jairo. Eu quero ver se você não vai murmurar, Jairo. O meu parar foi para ver se você realmente teve uma fé poderosa. Porque 2 reinos nutrem expectativa ao meu teu respeito. O céu vai vendo assim: caramba, vai lá, vai dar certo, ele vai conseguir. E Satanás falando assim: lá no culto ele sabe dizer, mas quando o bicho pega é uma mentira, murmura, reclama. Quem você tem alimentado, querido? Deus fala assim: Jairo, agora vamos correr, porque parei para ver se você realmente não é esmorecer. A palavra contrária veio, falaram para que morreu, mas você creu e vamos junto para o propósito. Jesus chega na casa, querido, e aqui tem uma outra revelação para terminar. Jesus chega na casa, tem uma porção de gente, pessoas que realmente estavam chorando, pessoas realmente que estavam sentindo a dor, velando, querido, pessoas que estavam ali realmente com a dor, mas tem muita gente que se alimenta com a tua dor e com o teu fracasso. Tem muita gente que está do teu lado, mostra apoio, mas é porque se alimenta da tua derrota. E Jesus está dizendo assim: ei, eu entrei na casa. Por que vocês estão chorando? Por quê? Porque onde Jesus chega, revela quem não é verdadeiro. Sabe por quê? Porque está todo mundo chorando, mas quando Jesus falou: por que vocês choram? Se ela está viva. Aí o que a Bíblia diz? Que eles começam a rir. Por quê? Porque quem realmente não é de verdade, querido, vai cair a máscara. Pode alguém rir num velório de alguém que sente dor?
Jesus falou assim: ei, quem não tem fé para acreditar que eu posso fazer, não tem que estar no benefício do milagre. Tira todo mundo. Tem pessoas que Deus vai tirar que você não entende, que machuca e dói, mas é porque não tem que estar, querido, no benefício do milagre. Quem não sonhou contigo no projeto não pode usufruir do benefício do milagre. Vai ter um tempo que Jesus vai tirar, não questiona. Porque, como eu falei com o Gadareno, Deus que é o Deus do milagre é o Deus da provisão. Deus vai curar, vai restaurar o projeto, mas Deus também vai tirar. Porque Deus, ele é Deus de coisas completas na sua vida. Tem pessoas que não tem que estar no projeto, sabe por quê? Porque não tem a fé que Jairo tem. Sabe chorar, mas não sabe ter fé. Sabe por quê? São alimentados às vezes das tuas dificuldades. Vão ser poucos que vão ser muita gente que vai te abraçar quando vier uma coisa ruim, mas vão ser poucos que vão celebrar contigo quando chegar a tua bênção, querido. A Bíblia diz que Jesus entra. Quem não é no projeto não tem fé e sai. Fica você e entra e vamos lá. Jesus fala assim, tá morto. Por quê? Porque o milagre já tinha acontecido quando Jesus entrou na casa. Jesus falou assim, por que vocês choram? Porque ela não está morta, ela dorme. Ali o espírito já tinha voltado, mas o projeto estava dormindo. Sabe o que eu quero te dizer? Às vezes o milagre já até tá ali liberado, já até aconteceu, mas Deus está esperando uma ação sua de fé. Deus está esperando como ele esperou dos discípulos, fala assim, não precisa me acordar. Em vez de me acordar, por que vocês não falaram em nome de Jesus, mar, tempestade? Acalma-te em nome de Jesus. Por que ia acontecer? Por quê? Porque eu estava ensinando, aprenderam? Cresceu a tua fé? Amadureceu? Já tirou a Bíblia que você lê, mas que não vive uma verdade? Vamos agora para a prática. Começa a ter uma ação de fé. Por quê? Jesus já tinha liberado o milagre, mas estava dormindo. Precisava de uma palavra. Jesus fala assim, Talita cumi, levanta. Que está dizendo, menina, levanta-te. O projeto levanta. O milagre acontece. Por quê? Já estava dormindo. E só precisava de uma palavra para acordar. Jesus está mandando te dizer nessa noite, em nome de Jesus, que a palavra de ordem do milagre chegou na sua casa. É tempo de você receber o já, é tempo de você receber a corda, é o tempo de você acorda milagre, paralisa a doença, ressuscita sonhos, acontece projeto. É tempo de você, querido, ter uma nuvem de experiência e de milagre para dar testemunho para muitos que o Deus que você serve é fiel e poderoso. E outra coisa, para terminar, Jesus ressuscita a menina, mas fala assim, dá de comer. Sabe por quê? Porque Jesus vai até levantar, mas vai te custar alguma coisa deixar o projeto vivo. Sabe por quê? Porque se não come, morre. Deus vai te dar, mas tem que ter uma ação de fé, tem que correr atrás, tem que pagar um preço, não pode murmurar, tem que se dedicar. Sabe por quê? Porque projeto que Deus levanta, se você não tiver a tua ação, morre. Deus faz a parte dele, você faz a sua. O projeto vai acontecer, o teu casamento vai ser restaurado, mas exercite uma situação de fé. Cuide do seu casamento, exerça uma ação. Essa empresa Deus vai restaurar, essa doença Deus vai curar, essa pressão que está acontecendo aí Deus vai regularizar, mas cuida da saúde, porque alguma coisa vai te custar. Eu queria te lançar essa palavra terminando dizendo, no tempo da espera Deus vai te exercitar a ter um caráter de fé. É tempo de a gente ter uma fé firme e inabalável, crer que Deus que falou vai cumprir, Ele não é homem para que minta, nem quem filho do homem para que se arrependa. O milagre vai chegar e eu quero deixar essa palavra para edificar no teu coração. É tempo de viver todas as promessas, porque Deus, Ele é poderoso, Ele não mudou. Amém? Eu queria deixar essa palavra. Se você gostou dessa palavra, compartilha, divide, ajuda a gente a propagar isso, porque a gente não quer aparecer, a gente não quer like, a gente quer que essa palavra se alcance a corações. Se falou ao seu coração, se foi bênção, faça que ela chegue em outros corações. Ajuda a gente a desenvolver esse ministério de pregação para abençoar a sua vida e de muitas pessoas. Eu queria te agradecer esses minutos comigo. Graça e paz.